Olá, meus queridos. Vamos dar início a mais um podcast da Júlio Passos Imóveis. Roda a vinheta. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Na nossa bancada hoje, um convidado muito especial, o querido amigo e talentoso arquiteto Ricardo Rezende. Não é à toa que nossa cidade está recheada de projetos com a assinatura Ricardo Rezende. Digo isso a partir da nossa própria imobiliária, cujo projeto arquitetônico tem a sua assinatura, Ricardo. Projeto muito bacana, plasticamente bonito e principalmente muito funcional. Ricardo, meus amigos, é um dos magos da arquitetura do nosso estado. O seu imenso portfólio é um testemunho do seu compromisso profissional e da sua genialidade criativa. Ricardo, eu particularmente sou um apaixonado por arquitetura. Sempre fui. Eu defino a arquitetura como um misto de engenharia e arte, concreto e poesia. Sempre que tenho oportunidade, sempre que viajo ou mesmo estando em Aracaju, eu procuro visitar os condomínios residenciais de nossa cidade, na Barra dos Coqueiros, no bairro do Aruana, na zona de extensão e em todos os demais bairros. E o que se vê é um verdadeiro showroom a céu aberto do talento criativo de nossos arquitetos. Cada casa, cada residência é uma obra-prima da arquitetura e da engenharia de nosso estado. Você, meu querido amigo, que nos assiste nesse momento, fique até o final desse episódio, pois o convidado de hoje é um campeão, como eu disse, é o mago da arquitetura de Sergipe. Portanto, já vamos navegar por esse maravilhoso mar que é a arquitetura. Maravilhoso universo da arquitetura. Vamos surfar nessa onda de talento e criatividade. Sem mais demora, eu passo a bola para Gustavo, dar o pontapé inicial ao nosso bate-papo. Antes, Ricardo, que prazer ter você aqui na nossa bancada. Super bem-vindo, meu amigo. Pois é. Botou o sarrafo lá em cima, né, Ricardo? Tem que passar aí mais 10 minutos só agradecendo. O prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigado a oportunidade. Mas agradecer aqui a nossa audiência. A gente tem recebido muitos feedbacks do nosso podcast, que é um projeto, vamos dizer assim, inovador, Ricardo, que a Júlio Passos realmente teve essa iniciativa no mercado imobiliário em estar trazendo conteúdo que conecta com o mercado imobiliário e a arquitetura. Tem tudo a ver, né? A gente troca sempre. Eu falo com o Ricardo praticamente toda semana. A gente fala, vendi um terreno. Você tem um arquiteto para indicar? Tenho. Tem um cara bom chamado Ricardo Rezende. Olha aí o Instagram dele. Aí o pessoal começa a ver o Instagram. Meu Deus, que casas bonitas! E aí o negócio começa a fluir. Ricardo, seja bem-vindo, né? Obrigado pela presença. Então aí. E conta mais um pouquinho aí, Ricardo. Obrigado. Agradeço mais uma vez aí o convite, as palavras de Júlio. Começamos mais ou menos juntos, né? Sim. Há 20 anos atrás. Sim, eu estava sim. 21 anos mais ou menos me formando e você montando imobiliária. Exatamente. A estrada é longa e é rápida, né? Com certeza. Verdade, Ricardo. Mas nesse universo que você fala aí da arquitetura, que é muito apaixonante, a gente realmente vê muita coisa sofrendo metamorfoses, né? De residências, de empreendimentos comerciais, multifamiliar. E a gente está aqui para bater esse papo. Mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos. Do consumidor da arquitetura. Exatamente. Se você me permite aqui, eu tenho uma curiosidade muito interessante a falar. Ricardo, como a arquitetura evoluiu ao longo dos anos? Mas me permita, só uma curiosidade. No tempo dos nossos avós, do meu avô,
exemplo, mesmo ainda do meu pai, o banheiro era o último elemento de uma casa. Ele ficava, em geral, fora do corpo da casa. Era uma casinha fora do corpo da casa. Não é verdade? Sim. Com a evolução, a arquitetura trouxe o banheiro para dentro da casa, sendo o último elemento da casa. Né? Tinha tudo, sala, blá, 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 e depois tinha o banheiro. Com a evolução, o banheiro entrou para o corpo da casa, ficou entre os quartos. Quarto, banheiro, quarto, sala. É isso? É sinônimo de conforto, né? Sim, perfeitamente. Em seguida, o banheiro entra no quarto, que são as suítes de hoje. Exato. É. Impressionante. Evoluiu mais ainda, o banheiro veio para a sala de visita, que são Os lavabos. os lavabos. Ricardo, eu te pergunto, onde vai parar esse banheiro? Será que vai para a calçada? Gostei. Não, mas aí veja, a gente pode trazer como comparativo não só o banheiro, como várias outras coisas. Quando a gente começou a projetar edifícios multifamiliar, vocês quase que a gente não via varanda no apartamento. Sim. Aí as mansões não tinham varanda, os apartamentos no geral tinham varandas de 4 metros quadrados, né? Sim. Umas sacadas. E hoje é o varandão, é a varanda gourmet. gourmet. Isso não foi do dia para a noite. Sim. É um processo de mudança de hábito, né? Você perceber que antigamente, eu até falo isso, quando você ampliava a sala para juntar com a varandinha lá, você crescia a sala. Hoje, quando você amplia a sala, você cresce a varanda. Então, essa metamorfose vai existir sempre. E ainda bem, senão seria tudo igual. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Os banheiros, as suítes que hoje são solicitadas, é para o quê? Para os moradores terem mais conforto. E privacidade. Privacidade, né? Individualidade. Individualidade. Mas, associado a isso, a gente percebe também outras coisas. Os tamanhos dos ambientes diminuíram. Os apartamentos estão mais compactos. Sim. O pé direito não é mais na época dos nossos avós, né? Isso porque não tinha climatização, então você precisava ter mais conforto térmico natural. Perfeito. E hoje associado a isso, chique é você ter pé direito alto. O pé direito duplo, porque aí você já tem outra fluidez. Sim, a comunicação do primeiro com o segundo pavimento. Exatamente. E isso não é só na linha, né? Você tem também nas técnicas de construção e de arquitetura. Sim. Alinhando custo-benefício, né? Parede de gesso acartonado. E as normas né? Todas as normas, acessibilidade, exatamente. Muito avanço com a parte de iluminação também. Então, é uma constante evolução e mudança. Ô, Ricardo, puxando esse gancho aí, quando o cliente chega no escritório, certo? Lá na imobiliária, quando a gente vai vender um terreno, eu vou fazer logo uma pergunta, vamos dizer assim, para esquentar aqui a nossa conversa. O cliente tem sempre uma dúvida quando você vai comprar um terreno. Poxa, tem um terreno oeste, tem o terreno leste. Não, eu prefiro o terreno leste. Não, eu prefiro o terreno oeste. E nada melhor que a gente está aqui com o arquiteto para tirar essa dúvida do cliente, certo? Que passa lá pela imobiliária ou que nos assiste. Essa comparação de terreno oeste e terreno leste. Ricardo, fala um pouco aí dessa polêmica do terreno oeste e leste. Pergunta essa é boa. Top. Boa pergunta. Essa é boa. Boa pergunta, Gustavo. Jogou bem. Começamos E ainda vou botar mais um fator para apimentar. Você esquece o sul e o norte, né? O terreno sul e o norte. Sim. Então, mas porque o oeste é o polêmico. Na verdade, isso tinha um cunho muito comercial antigamente, que quando você ia comprar o terreno, o que valia era o terreno nascente. Isso até na época dos nossos pais. Tinha menos arquitetos formados na cidade, né? Então, terreno bom é o terreno nascente. Eu digo sempre o seguinte, não tem terreno ruim, terreno bom. Todos os terrenos têm 4 lados, um vai pegar sol, outro vai pegar sombra. Sim. É uma coisa, um apartamento por andar. Se fosse um apartamento por andar. É diferente quando a gente projeta um apartamento, que praticamente a unidade tem 2 faces, né? 3 às vezes, então não são as 4, né? Mas a casa, ela vai sofrer a adequação do projeto de acordo com se ela for nascente ou for poente. Perfeitamente. Tem características, por exemplo, assim, quando você tem a frente poente, o fundo dessa casa vai ser nascente. Então você vai ter mais privacidade nesse espaço, que é o fundo da casa, né? Então você vai trabalhar mais isso aí, menos preocupado com a privacidade de quem passa na rua. Sim. Quando você tem um terreno que é nascente, então você vai tirar a melhor partido dessa ventilação, você já vai
jogar mais um pouco da sua privacidade para a lateral, mas também captando essa ventilação na frente. Então, cada projeto vai ter uma característica de acordo com a insolação que pega, ventilação que pega, você tem que tirar melhor partido disso. Tanto faz você nascente como poente. O que eu percebo e falo é que não é porque é poente que ele é ruim. Até se mudou muito, assim. Tem muita gente que só quer poente hoje para ter essa privacidade atrás. Mas também não é por causa disso que o nascente deixou de ser bom. Perfeito. Entendeu? Daí, me permita, Ricardo, daí a importância do arquiteto. Sim. Porque, ao meu ver, o terreno não importa. O importa, aí o arquiteto vai implantar a casa em função da sua orientação solar, da ventilação e tudo mais. Eu particularmente, Ricardo, não sei se estou certo ou se estou errado, mas eu acho que um terreno poente é vezes melhor do que um terreno nascente. Aí você pergunta, por quê? Porque se o terreno é poente, você coloca, digamos assim, o lado menos nobre da casa na frente, tipo garagem, o acesso, as áreas de serviço, etc. E a área nobre da casa no lado nascente. Sala, varanda, os quartos voltados pela privacidade e tudo mais. Concorda que é mais fácil o terreno poente ganha ponto nesse aspecto? Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que assim, tem pontos positivos e negativos. Você falou da parte positiva, mas por outro lado, você vai ter que trabalhar a fachada que pega sol na frente da casa. Então você vai ter menos abertura, vai ter tratamento com essa insolação. E aí isso vai pegar na sala, como é que você vai tratar essa sala, né? Mas sala a sala não vai estar na frente, na minha visão, a sala fica atrás. Não, a sala que você fala, a sala gourmet, varandão, mas onde você entra na casa. Então, é uma tendência que você tenha esse fundo com privacidade e com mais atratividade, mas se for um terreno pequenininho, quando você acabar a sua varanda, você já está de cara com o muro. Tá certo. Então, tem muitas características com certeza que cada caso é um caso, né? O tamanho da família, o regimento interno, seja do condomínio ou da legislação, quanto você vai poder usar de recuo. Tem condomínios que você pode encostar de um lado, outros não podem. Sim. Aí volta aquela premissa inicial. Cada terreno tem sua característica. A propósito do que você disse aí, Ricardo, essas normas e regras que determinam, ela atrapalha ou estimula a criatividade do arquiteto? Não, é sempre um desafio, né? Quando a gente pega regras novas. Sim. Normalmente é mais de nossa cidade, né? Sim. Porque cada condomínio também tem sua norma. Você tem o regimento de cada condomínio, que eles são parecidos, mas têm particularidades. Sim. E você tem a legislação do município, né? Exatamente. É o plano diretor. Normalmente o condomínio acaba sendo mais restritivo um pouco, né? Nas regras do condomínio. E isso é interessante, porque qual é o objetivo final? Dar qualidade aos moradores. Sim. Então, se deixasse à vontade, iriam acontecer exageros, né? Sim, de recuos, de taxa de ocupação. Um ia fazer 4 andares dentro de um condomínio, o outro está com um térreo. Então, essas regras são elaboradas, são filtradas para ter melhor qualidade para os moradores. Perfeito. Ricardo, é importante. A propósito de regras e normas, vamos falar um pouquinho só, rapidamente, sobre o plano diretor da nossa cidade. Você acha que o nosso plano diretor atende fidedignamente aos anseios da população, atende ao tão falado, sustentabilidade ambiental? Como é que é? Ou temos muito a avançar sobre isso? Eu realmente estou por fora disso. Mas você, como arquiteto... Na minha opinião particular, eu acho que tem que estar sempre evoluindo, né? Porque as cidades vão mudando. Tem muito a evoluir. As áreas de expansão vão sendo modificadas. Sem dúvida, concordo. Tem cidades que, não é o nosso caso, mas que muda até o aeroporto de local. Não vai ser mais ali, vai ser em outro local. Então, aquela zona ali já muda o serviço, o gabarito e tal. Eu, particularmente, assim, me preocupo com essa questão de taxa de permeabilidade, muito mais área verde, muito mais do que gabarito de altura, né? Eu digo assim, existe um limite pelo Comar e tal, que deve ser seguido por causa do cone do aeroporto, etc. Sim. Mas tem Recife, né? Isso tem todo. Não, o Comar é em Recife, mas ele é nacional, né? Nacional. Toda a área de aeroporto. Okay. Então, assim, eu acho que para a saúde da cidade, a gente sempre ouve falar,
mais importante do que gabarito de altura, quando você não está ligado a cone aéreo, é você ter afastamentos, área de permeabilidade, áreas verdes mais densas, né? Você citou uma área de afastamento. Eu queria até realçar aqui que a gente tem um bairro aqui em Aracaju que é chamado Jardim Europa. Né? Você tem alguns prédios ali naquela região e é interessante a gente falar para quem nos assiste aqui. Aquele bairro onde fica próximo ao Parque da Cimenteira, ali o Hospital Primavera, aquele miolinho ali entre o Parque da Cimenteira e o Hospital Primavera. Ali tem um grande cinturão verde que realmente ficou fantástico. Primeiro você tem que ter um recuo obrigatório de uma calçada de 2 metros. Depois da calçada, você vem uma área verde de 5 metros. Depois dos 5 metros, você tem a área do estacionamento, né, de visitantes. Então você tem um recuo do meio fio para começar o prédio já é de 12 metros. Aí até onde eu sei que isso é um pouco antes da minha formação, na criação do bairro, normalmente você tem que pôr uma praça no bairro. Sim. Então seria uma área verde concentrada. Perfeito. E aí seria o trivial da maioria da cidade, que é a calçada e o seu terreno já está ali. Então, inteligentemente, eu acho, essa área foi diluída. Foi. Então, verde. criaram áreas não edificantes entre a calçada e o início do terreno, normalmente ela com 5 metros. Isso. E o resultado você vê à medida que os prédios vão subindo, né? Porque você tem a calçada, tem 5 metros de área verde não edificante, tem que ser permeável, que é o que a gente falou anteriormente, ter área permeável, né? Isso. E depois, automaticamente, você vai recuar para botar os estacionamentos, então você tem 10 metros generoso, fora a calçada para a torre subir. Isso, na extensão do bairro inteiro, dá muito dá um recuo, ventilação, agradabilidade, da beleza. Exato. Visibilidade, né? Então, isso eu acho que... um detalhe que interfere no bairro todo, né? Maravilhoso, exatamente isso. Isso é porreta. Olha aí, meu amigo, uma aula aqui, uma grande aula aqui de arquitetura, então você urbanismo. Você, nesse caso, qual é o resultado? Em vez de você concentrar uma área verde numa praça, que é maravilhoso, que é bacana, mas você vê essa arborização em todo o bairro, né? O Jardim Europa na rua é assim. inteira. Então você caminha, tem um sombreamento, tem até o canto dos pássaros, vamos dizer assim. Então é muito... Arquitetura e paisagismo conversam muito junto, né? Agora, eu vou puxar aqui que você falou o paisagismo com arquitetura. Eu tenho até uma curiosidade, Ricardo, que é o seguinte. Quando a gente entra nesses condomínios, esses condomínios mais modernos aí, que recém-entregues, a gente vê muita casa com estilo moderno. As casas mais quadradas, com as fachadas retas, com lâmina de vidro, muita madeira, aquelas treliças hoje que está na moda, aqueles brisezinhos, os ripados. E aí eu lhe pergunto, Ricardo, o pessoal esqueceu de botar telhado aparente nas casas, o que é que está acontecendo? É o seguinte... Só antes de você falar, eu acho que deve ser curioso. Porque quando um cliente vai lhe consultar, eu acho que ele chega com o celular, aí ele diz assim, eu quero essa casa desse estilo. É assim, Ricardo. Tem de tudo. Porque o cliente, quando eu vou vender uma casa, a gente vai vender um lote, a gente entra nos condomínios, o pessoal fica começando a tirar foto. Essa casa é bonita, essa casa, eu gosto da minha casa assim. Aí a mulher diz, não, minha casa vai ser desse estilo. Eu acho que tem uma guerra dentro do seu escritório para você chegar a um denominador. Não, na verdade, assim... Pegando o fio da meada, o lance da casa de telhado, e hoje tem bem menos telhado. Até o próprio vendedor de telhas, que são representantes, ligam para mim, rapaz, você está esquecendo de mim. Aí até o mas não é isso. A telha existe, ela pode estar aparente, né? Não, a telha, a cobertura existe. Não é unanimidade, mas o que acontece? Antigamente, você morava na cidade, ali no Salgado Filho, na 13, nos Jardins, e tinha a sua casa de praia. E associava muito a casa de praia à casa que tem um telhado. Certo. Né? Então, sua segunda morada. Hoje as pessoas estão indo para o condomínio Aruana, Mosqueiro, Farolândia, como uma casa de morar. Então, uma casa urbana. Certo. E o que acontece é que essa linha, não necessariamente ser uma linha reta, né? Esse estilo de não ter o telhado aparente trouxe para casa uma certa modernidade. Que as pessoas ainda estão absorvendo. Sim, realmente. Né? São casas belíssimas, modernas. Então o cara não olha a casa, essa casa ele não olha como uma casa de praia. Mas quando a gente projeta casa mesmo para morar, mais litorânea, mais afastada, já tem uma mistura dessa casa com telhado aparente, sem telhado aparente, num estilo mais até neoclássico às vezes.
Mas é isso, é porque a casa que a pessoa vê como casa urbana, nos condomínios até mais próximos, ela vê e visualiza como essa casa no estilo mais contemporâneo, mais atemporal, linha reta, telhado escondido. E aí tem um grande lance interessante, quando você esconde o telhado também, você esconde as placas solares, né, que nos telhados aparentes ficam aparecendo. Mas é uma dinâmica que vai mudando, você falou do ripado, então assim, de repente o ripado começa a cansar e vem... do momento, né? É o momento. E a gente que faz muito e às vezes várias casas no condomínio só tem que se reinventar, né? Porque cada casa... não pode. Até o estilo, a pessoa procura porque gosta do estilo, mas a gente tem que se reinventar, cada casa tem que ter sua criativa, como personalidade. O mago da arquitetura aí tem que fazer uma magia boa. Tem que ter a personalidade refletida naquele projeto de cada família. Sim. Com exclusividade. É isso aí. A gente tem um estilo, tem uma linha como outros profissionais, mas sempre procurando se reinventar, né? Isso é importante. Ô, Ricardo, tudo na vida tem. O mundo é muito dinâmico, né? Os carros de antigamente, era rabo de peixe. Hoje mudou completamente. Hoje não tá. Essa casa com telhado aparente, em geral, são casas colonial. Do estilo colonial. O estilo hoje é o estilo moderno, reto, de linhas retas, mais clean. Eu acho super bonito. Eu fico encantado com essas casas, com a variedade de materiais que são aplicados, com mármores, granitos, os revestimentos mais diversos possíveis, madeira, o vidro. Enfim, é uma riqueza de materiais. A arquitetura hoje é um mundo fantástico. Fantástico mesmo. A propósito de que nós estamos falando aqui, eu tenho uma curiosidade muito grande, Ricardo. Nós estamos falando de casas modernas, de áreas residenciais, de condomínios residenciais modernos. E aí a gente observa uma coisa, eu queria, você como arquiteto, que visão você tem do nosso centro da cidade? O centro da cidade hoje, Aracaju, está degradado. Especialmente as ruas adjacentes ali, Maruim, Itabaiana, Estância, não sei se já tive a oportunidade, Rua da Frente, tudo fechado. Você acha que existe meios e possibilidades, ou é viável revitalizar, ou ressignificar aquele centro, ou realmente aquele centro está fadado a uma desvalorização? É um mix de coisas, né? Assim, é sempre bom quando a gente viaja ao país de primeiro mundo, a gente vai logo conhecer o centro histórico, sim, aquilo ali é vibrante e tal. Então eu acho que isso tem que ser sempre levado em consideração. Tem que ser repensado. Ali você tem casas belíssimas de outras épocas para ser mantida, né? Não deixar que se acabe. E por outro lado, você tem pessoas que vivem daquilo ali, né? Então sim, vai estar migrando de região, saindo do centro para outro. Não dá. Tem que se manter vivo. O centro tem que se manter vivo. Agora, é um trabalho com várias nuances, né? É uma questão da segurança. É uma equação de quinto grau. Exatamente. Não é para resolver esse problema do centro da cidade. Gestores junto com... Mas você falou em gestor, tem um projeto bem legal, até do presidente da Associação Comercial, Maurício, tá? Que ele está encabeçando esse retrofit do centro. Nas ruas adjacentes ali do mercado, ele está tentando revitalizar, chamar, vamos dizer assim, parceiros para que, com a prefeitura, que seja, para que dê incentivos ao comerciante que está ali, ou então traga gente para lá, tentando dizer, vamos tentar baixar o IPTU. Dá um novo ressignificado. E aí, atrair. É uma série de coisas, né? É uma série de coisas. Você tem... Que isso movimenta e a coisa vai chegando. É lastimável você não ter uma área daquela em franco. Eu tive agora recentemente em Recife, a convite da Moro do B, e vi uma revitalização gigantesca ali no centro. Naquela parte dos moinhos, ali onde tinha o cais. Então, pegaram aquela área e revitalizaram toda. Muito, muito legal. Então, eu acho que Aracaju também vai chegar a esse... Tomara. O próprio moinho lá é um projeto novo, né? Muito velho. O moinho virou um apartamento. E vendeu tudo. E vendeu tudo. Agora vamos sair do velho e vamos pro novo. Tá tudo certo. Ricardo, é visível no mercado imobiliário dois novos fenômenos de busca, né? São os apartamentos compactos, que há pouco você falou, apartamento de 30, 40, 60 metros quadrados. Eu acho que é uma
Está sendo uma macro tendência, não apenas em Aracaju, no Brasil, no mundo como um todo. Aliás, é os chamados estúdios, né? Flat. Acho que isso veio de Nova York, inclusive. E o outro segmento que está em franca ascensão, que tem a demanda é grande, é gigantesca, são os segmentos de condomínios fechados, né? Grandes condomínios, grandes áreas, né? Eu acho que as pessoas descobriram a importância de você morar ao ar livre, com áreas, né? Não morar ao ar livre, morar em grandes áreas, com características de resort, com segurança, né? Então isso é um fenômeno novo. Eu acho que pós-pandemia isso né? O que você me diz sobre isso? Pegando o gancho da pandemia, é notório, lá no escritório, pós-pandemia, o apelo que houve para se morar em residências, em condomínios horizontais, em casas, né, foi muito grande. Tanto que o que tinha na época disponível no mercado foi vendido e começaram as construções, etc. Então, se alavancou essa questão de morar, tanto que subiu muito o preço, né, de morar em casas dentro de condomínios fechados. Essa questão do ar livre. E aí houveram novos lançamentos e continua tendo essa tendência. Agora tem um certo equilíbrio, né? Então, assim, tem famílias que estão voltadas para morar numa residência, numa casa, às vezes até com mais recurso para isso, onde a distância, a distância não é um grande problema. Não é um Aracaju, não. Isso no Brasil todo, né? Porque quando você vai para grandes áreas de condomínios horizontais, você tem que estar mais afastado um pouco. Você não vai botar isso no centro da cidade. Tão próximo. Mas Aracaju ainda é muito próximo. Os condomínios residenciais. Aracaju tudo é perto, né? Tudo perto. Considerando que o Aruana é perto. Tudo. Mas hoje tem outros serviços chegando por lá, né? Antigamente a Atalaia era considerada longe, né? A Atalaia Barra dos Coqueiros era considerada longe. Então, a ponte está lá. Então, assim, e a tendência de você ter apartamentos, flats, quarto e sala, como um forte apelo de lançamento, é também uma característica de famílias mais compactas, né? De pessoas mais dinâmicas, que estão ali no seu dia a dia, vai trabalhar e volta rapidinho, então às vezes não passa o dia todo no trabalho, não quer manter uma casa para ele, a esposa, ou o filho, ou a família pequena. Esse é o perfil do morador, né? São duas tendências fortes, não descartando também o alto padrão de apartamento. Esse sempre vai ter. Sempre tem aquele cara que quer evoluir, quer uma certa praticidade, aquela família, e vai para um apartamento de 200 metros quadrados. Vai ter. Aquele meio é que está sumindo, né? Tá indo, continua o alto padrão e o de 100 metros tá. E é bem aquecido esse apartamento, quarto e sala, estúdio, 2 quartos. Tá bem forte. Bem forte esse porque tipo de produto tem que ter uma localização. Pronto, eu ia falar exatamente qual é o grande lance. É você gastar menos para morar melhor. Você vê o sucesso que foi. Olha, a gente fez um podcast com o Gustavo, da FFB, e a gente falou um pouco do Mon, que ele lançou na frente ali dos lagos. Vendeu todo em 24 horas. 91 unidades vendidas em 24 horas. Você viu o potencial desse impressionante. tipo? A Orla em si, ela sempre teve esse potencial, né? O gabarito limitava muito. Isso. A partir do momento que a gente pôde verticalizar um pouco mais, foi com certeza a fome com a vontade de comer. O apelo da Orla é gigantesco. Em toda cidade litorânea é assim, né? Ricardo, eu acredito que esse fenômeno apartamentos compactos também advém do novo perfil do morador. O morador quer morar próximo onde trabalha ou na praia, por exemplo. Então, aí o custo é outro. Para um investidor também, né? Para o investidor também. Investe com menos recursos, já tem um resultado no aluguel. Exato, a temporada também. E tem o seguinte, gira mais rápido. E tem o seguinte, Gustavo, o jovem de hoje, eu costumo dizer que o jovem de hoje coloca uma rodinha no sapato. Você já falou isso aqui em alguns podcasts. Ele quer viajar, ele quer fazer um curso fora, entendeu? E aí, quer dizer, essa flexibilidade. Então, se você se compromete com um apartamento grande, você coloca uma bola de ferro no seu pé, presa, com financiamento e tudo mais. E um apartamento menor, a coisa é mais fluida. É mais rápida e mais... É mais fácil para você arrumar internamente. Mais fácil para arrumar, etc. Você gira mais fácil se você quiser vendê-lo e ir para outro, ou for morar em outro estado.
E como você falou, essa tendência de globalização, você está no mundo todo, né? Você não pode ficar preso Nada. Você vai hoje, na você vai fazer sua um curso vida dentro de um Nova York, apartamento. vai fazer um curso, uma pós no Canadá, e você não tem muito Isso compromisso. É maravilhoso. É mundial, É um novo é mundial. mundo que a gente está vivendo. É uma Não tendência isso? muito saudável. Ricardo, deixa eu lhe perguntar aqui uma curiosidade. Eu acho que é uma pergunta que todos fazem quando sentam com o arquiteto, ou antes mesmo de comprar uma casa com a gente, vamos lá em casa especificamente, a turma sempre pergunta: Gustavo, quanto é hoje o custo por metro quadrado para construir? Quanto é que uma casa de 300 metros, 200 metros vai custar? Então, acho que essa é uma pergunta pertinente, porque o pessoal chega lá, meu Deus, quando é que eu estou me metendo? Então, assim, quando a gente fala lá no escritório, na imobiliária, eu sempre costumo dizer assim, então, tem para todos os bolsos, né? É. Tudo vai depender do acabamento, tem porcelanato de R$40, tem porcelanato de R$1.000, né? Então, vai tudo depender, mas óbvio que existe uma média, né? Então, fale um pouquinho aí, Ricardo, quando a turma chega com essa pergunta. Sempre chega com essa pergunta, que é saudável, porque você tem que saber onde está se metendo, né? Lógico. E a gente tem que saber o potencial do cliente para não fazer algo desconecto com a realidade dele. Exato. E às vezes acontece dele sonhar numa coisa e quando bota os pés no chão... Opa, aí vai. Olha, vamos temperar melhor isso aí, porque senão você não realiza o seu sonho. Então você vai morrer na praia, não é saudável para ninguém, não é objetivo para a gente, né? Exatamente. Mas é uma variável grande. Então, assim, a gente está falando nesse conteúdo aqui de casa de médio a alto padrão. Se você for para um padrão popular, é completamente diferente. Se for para uma linha comercial, onde você tem salas que a gente chama shell, né? Sim. Então você vai fazer a estrutura, não vai botar piso, não vai botar forro, é outra realidade. Mas tudo acaba em um orçamento. Esse metro quadrado é um parâmetro com algumas variáveis, como você citou, um porcelanato pode custar R$200, pode custar R$400, R$500. Sim. E aí o céu é o limite de uma torneira, do que vai investir na iluminação, esquadrias. O que não muda é o preço do bloco, é o preço do cimento, mas acabamento tem uma variável muito grande. Então, assim, em média, eu costumo, no início da conversa, soltar para o cliente uma variação entre R$3.500 e R$4.000. O metro quadrado de uma residência. Bom padrão. Bom padrão. Não seria um alto luxo, porque isso passaria de R$4.000, mas um padrão médio bom. Né? Um padrão médio bom, intermediário bom. E tem outras variáveis. Né? Sua equipe que vai tocar a obra de funcionários. Está todo mundo como deve ser, com a carteira assinada. Vai ter um encarregado na obra. Não, quem vai tocar a obra, né? É o engenheiro, é o proprietário. Sim. Então, tudo isso são variáveis que incidem no custo final. Isso. E os insumos e os materiais realmente tiveram um aumento de preço pós-pandemia. Muito que grande. Isso deu uma levada no custo mesmo da execução das obras. Até mercadologicamente falando, você chega num condomínio que foi você que fez o condomínio Maui, que é um condomínio belíssimo, as casas lá, a média é 3 milhões para cima. Né? Então, mas isso é na ponta do lápis. Quando um cliente diz, eu quero vender minha casa, mas eu gastei isso. Foi isso que eu gastei. Então os clientes às vezes não entendem. Eles dizem, olha, então vamos lá. Se você for fazer essa casa, tá aqui, nota por nota, tal. E é mais ou menos nessa tônica. Então às vezes as pessoas ficam assustadas, mas é interessante a gente falar nesse tema, porque assim, é o mercado. É o mercado, não tem jeito. As pessoas ainda chegam algumas pessoas no escritório com a ideia que assim, não é do segmento, né? Então realmente ela tem aquele número de R$2.000 um metro quadrado, R$2.500 um metro quadrado, que era da época antes da pandemia, né? Na pandemia teve insumos que subiu 100%. Isso. E aí, como vocês sabem, não cai 100%. Não cai. Equilibra, fica por ali, baixa 10% e tal. Mas hoje é de forma mais equilibrada, você consegue planejar bem e essa variação ser compensada na obra com um item que sobe, outro que baixa, né? Então dá para fechar a conta direitinho. Mas esse número foi de antes da pandemia em tudo, né? Em veículo, em construção civil, todo tipo de insumo. E é impressionante, Ricardo. Aí, a gente que está no dia a dia lá na imobiliária, um item que está faltando dentro desse universo. Hoje, o que as pessoas mais me falam é a dificuldade de você encontrar mão de obra. Porque tem muita construção, tanto de construtora, como de casas particulares, de comércio, de galpão. Aracaju está repleto de obra e é realmente uma dificuldade você encontrar profissionais assim. Você tem que estar, vamos dizer assim, numa escalazinha. Olha, quero minha casa, já contrata lá o cara que não você pegar. Segurar a equipe, né? Segurar a equipe. Não é assim, porque assim, o sul do país, né, o sudeste,
as coisas acabam aquecendo primeiro lá. Então, até os operários daqui que buscavam a mão de obra migrou para os grandes centros. Então, às vezes voltam, mas essa mão de obra ela fica mais limitada porque o Brasil Você percebe todo, isso? percebemos. Então, assim, é uma limitação. Não é um caos, mas assim, tem que estar tudo planejamento, né? Quando você entra no escritório de arquitetura para começar a idealizar uma casa até estar pronta, tudo passa por planejamento. Cara, a propósito da criação, as nossas lojas, pisos, revestimentos, as lojas voltadas para esse segmento, atendem perfeitamente bem ao seu talento criativo, vamos dizer assim, porque hoje tem um universo gigantesco de material a ser usado, né? Revestimentos, pisos, e enfim, e vidros a vidro azul, vidro verde, vidro branco, madeiras as mais diversas, como é. Você encontra com facilidade aquilo que você cria aqui em Aracaju, ou o cliente vai ter dificuldade de encontrar? Não, eu acho que a gente tá bem servido disso, até porque o mundo está muito globalizado, né? Então, Sim. Você vai aqui na internet, vê um item, você já sabe onde vende, quem vende, quanto tempo chega para estar aqui. Mas eu falo assim, Não, e aí você tem quase que 100% desses itens, as boutiques, as lojas, os grandes centros de quem vende esse tipo de planejar, produto. fazer o pedido. Vai ter essa opção para você aqui, né? Bom, então, que bom que é assim, porque eu não imaginava que seria Não, assim, tem, você ter, porque, bom, essas mostras de arquitetura que a gente vê hoje, a Casa Cor, é uma coisa fantástica, né? Então eu sempre vou, eu gosto, como eu disse, eu sou um apaixonado por arquitetura e sempre que tenho uma oportunidade, estou no Rio, tem a Casa Cor Rio, eu visito a Casa Cor Rio. Estou em Salvador, visito. E vou lhe dizer uma coisa a você. A gente não fica devendo para nenhum estado. Absolutamente não. Eu já vi Casa Cor que aqui em Aracaju foi melhor do que em outros estados e vice-versa, entendeu? A que passou estava fantástica. Lá no bairro Castelinho, essa última do bairro profissionais de área de projetos de interiores. Sim. Excelentes. Essa é uma coisa que eu não atuo. Eu fiz essa opção de só atuar em arquitetura e estar bem próximo das execuções de obra. Aprecio demais e assim, um produto final, você pega o melhor de cada profissional desse e o resultado é muito bom. Você encontra aqui em Aracaju? Encontra. A gente vai na feira em São Paulo, revestir. Então, tudo que você vê de lançamento está lá na feira. Então, os fornecedores que trabalham já com as grandes marcas, no segundo momento já está aqui. E aquilo que por um acaso não estiver, correm atrás. Isso é muito positivo. Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente já está chegando aí no final do nosso bate-papo. Passou ligeiro que ninguém... Né, Ricardo? Não doeu, né, Ricardo? É bom demais. Pode chamar toda semana. Ó, tem uma pergunta que fazem muito lá no escritório. E aí eu sempre costumo dizer o seguinte. O que é uma dica que você pode dar? Tipo assim, ó, você vai construir uma casa. Falando especificamente de casa. Pô, vou dar uma dica aqui, ó. Pô, não faça isso. A dica que eu dou sempre, e aí eu volto para o mercado, é o seguinte, só para você pegar o contexto da ideia aqui. Quando você tem uma casa que tem uma área muito construída no terreno todo, é uma casa difícil de você vender. Geralmente quem quer uma casa quer liberdade, quer um quintal, quer uma área gourmet integrada. Então quando você constrói... Eu chamo isso de peru no pires. Quando você constrói muito... Quero ter uma casa grande. Ó, cada cliente tem sua livre escolha, mas mercadologicamente falando, você pega uma casa, você tem um terreno, assim, onde as taxas que você puder ocupar, a pessoa ocupa com parede, com cimento, é mais difícil de você vender no mercado. Sem dúvida. E eu sempre digo, ó, vamos tentar deixar uma área mais livre possível, que isso dá uma valorizada, um jardim, e aí vai. Seria por aí, Ricardo? Tô certo ou não? É lógico. Veja, o cliente quando procura fazer uma casa, ele já tem esse intuito no interior, às vezes não sabe nem expressar. Mas qual é a ideia de uma casa? É que você esteja cercado de jardim, de área verde, de área livre, né? Então você... Humanizar, né? Se você humaniza dessa forma, e tudo. Você vai para uma casa, você quer isso. Se você alonga muito, por que na maioria das casas tem andar, né? Para compactar o espaço do terreno ocupado, você verticaliza. Sim. Mas é importantíssimo, senão você... tá ali naquela casa angustiada, não tá sentindo uma coisa legal, muito árida, né? E é porque tá árida, é porque o jardim não tá abraçando a casa como um todo, né? É maravilhoso. Então tem que ter um filtro assim, porque o cliente não tem que saber disso, quanto é que... Eu às vezes até pego o cliente preocupado com isso, que busca essa informação do tamanho do quarto, quanto é que tem que ter em metro quadrado. Ele não tem que saber isso, é o profissional que tem que saber isso.
Então, às vezes, pode acontecer de ter excesso de área construída porque os ambientes são grandes demais. Então, você pode ter um programa funcional, harmônico, confortável, que dê aconchego à família que está naquela casa sem tanto exagero, né? Sem a mesma coisa se você tem um terreno de 2.000 metros quadrados e bota uma casinha de 180 metros quadrados, vai haver uma desarmonia, né? Exatamente. Então, em procurar um profissional com experiência que saiba ir lapidando isso aí para não ter frustração no final, né? Então, Às vezes, Sempre pensando no custo-benefício, né? Porque tudo isso envolve o bolso, custo, né? o bolso que fala. às vezes acontece de vir um cliente com um terreno de 5 por 50. É uma garagem de 3, né? Não, e às vezes o cliente também vem muito disposto e acha que tamanho é sinônimo de conforto e não é, né? Exato. Então, olha, Vai de acordo com cada família. pegando o que o Ricardo falou, tem que ter um bom profissional. Então, na nossa frente aqui, eu posso dizer e recomendo, né? Até porque a gente é cliente, né, meu pai? Sem dúvida. E você está procurando Há 10 anos. O próprio imobiliário, 10 né? anos. Está procurando um bom profissional, quer fazer sua casa, seu comércio. Ricardo tem muitos projetos comerciais, né? Muitos prédios aqui em Aracaju. Pode procurar Ricardo. Acesse aí o Instagram dele que vai aparecer aqui na tela. Veja lá o portfólio dele. Quando eu mostro ao meu cliente, para o pessoal ficar, vamos dizer assim, babando pelos projetos. Ricardo, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. E aí, meu pai? Gostou do papo? É bom demais. Isso é uma aula, né? Ricardo é um teacher. Né? Architecture teacher. Ricardo, eu acho inadmissível nos dias de hoje alguém construir sem a chancela de um arquiteto. É uma burrice. É uma burrice. Porque o arquiteto vai dar toda a orientação, inclusive vai ter economia de custos, de gastos. É maravilhoso. Olha, parabéns. Eu sempre soube que você é um cara top. Você é, sim, um top Obrigado. das galáxias da arquitetura. Aqui de Aracaju. Jovem, super talentoso, de fácil acesso, de sorriso fácil, um cara que tem um swing muito bacana. Parabéns, eu adorei aqui esse nosso bate-papo. Campeão mesmo. Obrigadíssimo, Ricardo. Obrigado. Grande abraço. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. O poder, a gente vive trancado no escritório, projetando reunião, isso, aquilo outro. Então é muito bom esse papo informal, 35 registrado. minutos, E a arquitetura é isso. Todos os colegas que são arquitetos também que trabalham, somos apaixonados pelo que fazemos, estamos sempre se reinventando e proporcionando isso, né? Que as famílias morem bem, se sintam felizes nos seus lares, a cidade cresça, a gente muda a paisagem urbana positivamente e tocando barco. Arquitetura, finalizando, arquitetura é concreto com poesia. É isso aí. Boa. Valeu, Ricardo. Valeu, obrigado. Um abraço.